Eu quero falar um pouco hoje sobre o olhar de Jesus. Poucos se preocupam com o olhar de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, sendo preso, foi levado ao Sinédrio e colocado em uma sala. E diz ainda a palavra que Pedro o seguia de longe. Fizeram uma fogueira, um fogo, se assentaram ao redor desse fogo. E Pedro também se assentou ao redor dele. Logo veio uma criada e disse: esse também é um deles. Eu vi com ele. E Pedro prontamente disse: mulher, não o conheço. E seguia Pedro ainda sentado ao redor daquele fogo, quando um homem veio e disse: esse certamente também é um deles. E Pedro disse: homem, eu não o conheço. Passado uma hora aproximadamente de Jesus preso no Sinédrio em uma sala, veio uma outra pessoa, um outro homem e disse: esse certamente é um deles, pois ele é galileu. E Pedro disse: homem, não o conheço, eu não sei do que você fala. E falava ainda Pedro quando o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra. E a Bíblia diz que Pedro, ainda ao olhar fixo de Jesus, se afastou para fora e chorou amargamente. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, aquele homem, Pedro, andou com Jesus 3 anos. Viu coisas extraordinárias que Jesus fez, inclusive na vida dele. E nesse dia, exatamente nesse dia, Lucas diz que Pedro acompanhava Jesus de longe. O homem que andou junto com Pedro, junto com Jesus, lado a lado, por 3 anos. Ele chorou amargamente. Deixa eu te falar. Hoje à noite, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, que distância você está andando de Jesus hoje? Você também está acompanhando ele à distância? Ou você está acompanhando ele, andando com ele lado a lado? Como no dia que você o aceitou, que foi prometido a você prosperidade, salvação e vida nova. Mas a palavra de Deus diz que o olhar de Jesus modificou a vida de Pedro. Mudou tudo na vida de Pedro. Pedro não voltou mais para a fogueira. E certamente aquela era uma noite que estava fria. Por isso estavam assentados ao redor da fogueira. Só que aquela fogueira, aquele fogo, onde Pedro estava sentado, era uma roda de escarnecedores. O olhar de Jesus para Pedro, naquela noite, não foi um olhar incriminador. Foi um olhar de compaixão. Foi um olhar de Jesus abençoando Pedro. Jesus não incriminou Pedro com aquele olhar, dizendo: Pedro, eu te avisei, eu falei que ia acontecer isso. Jesus não fez isso. Então, meu querido e minha querida, quando Jesus olha para você e para mim, ele não incrimina a nossa vida, ele nos conhece. O olhar de Jesus, ele é destinado a nós como pecadores. Nunca Jesus olha para a gente como pessoas santas, porque não o somos. A palavra de Deus diz assim. Eu quero te fazer um desafio nessa noite, meu irmão e minha irmã, e meu querido e minha querida. Permita que Jesus olhe para você nessa noite. Permita que esse olhar de Jesus nessa noite para você faça com que você saia para fora
E eu quero te dizer que se você sair para fora, você vai chorar amargamente. Mas uma coisa é certa: grandes coisas Deus vai fazer e Jesus vai fazer na sua vida depois que você sair para fora. A palavra igreja, igregias, quer dizer tirar para fora, sair para fora. Foi o que aconteceu com Pedro. Foi tão maravilhoso o acontecimento com Pedro naquele dia que Jesus fez de Pedro uma igreja. Um grande servo de Deus. Sabe por quê? Pela misericórdia de Deus. Porque nessa noite em que Deus olha para você, em que Jesus olha para mim, grandes coisas vai acontecer nas nossas vidas se nós permitirmos que o olhar dele penetre nos nossos corações. Vamos testemunhar grandes coisas. Vamos voltar no dia que o aceitamos, no dia que andávamos com ele lado a lado. Vamos tirar essa distância que está existindo entre nós. Porque como homens, como mulheres, como seres humanos, nós às vezes estabelecemos distância entre o nosso Deus, entre Jesus maravilhoso e nós. Essa semana me fizeram uma pergunta interessante pelo telefone. Perguntaram para mim como eu teria que fazer para ser amigo de Jesus. Eu disse para a pessoa que me ligou o que eu vou dizer para você, meu querido e minha querida. Para ser amigo de Jesus, para ser amigo de Deus, você tem que andar com ele lado a lado. Ninguém acompanha um amigo à distância. Pense nisso. Permita que o olhar de Jesus nessa noite penetre na sua vida, no fundo do seu coração, como penetra no fundo do meu coração. Deus abençoe a vida de todos vocês. Quai, seu app de vídeos curtos.